Conta um Conto apresenta, de Robert A. Heinlein, Vocês Zumbis. Narração Marcelo Fávaro. Este conto, escrito em 1958, publicado originalmente em 59, serviu de inspiração para o filme Predestinado de 2014. É uma história intrincada, de viagem no tempo, usando paradoxos temporais para explicar como mudaríamos a história de pessoas comuns usando saltos no tempo. Portanto, vamos tentar entender essa incrível história. 2217 fuso horário V Este, 7 de novembro de 1970, NTC, Bar do Pop. Eu estava polindo um copo de conhaque quando a mãe solteira chegou. Anotei a hora, 22h17 da Zona 5, ou Hora do Leste, 7 de novembro de 1970. Os agentes temporais sempre observam hora e data. Nós devemos. A mãe solteira era um homem de 25 anos, não mais alto do que eu, feições infantis e um temperamento sensível. Eu não gostei da aparência dele, eu nunca gostei. Mas ele era um garoto que eu estava aqui para recrutar. Ele era o meu garoto. Eu dei a ele o meu melhor sorriso de barman. Talvez eu seja muito crítico. Ele não era desejoso. Seu apelido veio do que ele sempre dizia quando algum tipo intrometido perguntava sobre sua vida. Eu sou uma mãe solteira. Se ele se sentisse menos assassino, acrescentaria: por 4 centavos por palavra, eu escrevo histórias de confissão. Se ele se sentisse desagradável, esperaria que alguém fizesse algo. Ele tinha um estilo letal de luta interna, como uma policial feminina, razão por que eu o queria. Não é o único. Ele estava com muita carga e seu rosto mostrava que ele menosprezava as pessoas mais do que o normal. Silenciosamente servi uma dose dupla de Old Underwear e deixei a garrafa. Ele bebeu, serviu outro. Limpei o bar. Como está a vida da mãe solteira? Seus dedos apertaram o copo e ele parecia prestes a jogar em mim. Eu senti por debaixo do bar. Na manipulação temporal, você tenta entender tudo. Mas há tantos fatores que você nunca corre riscos desnecessários. Eu o vi relaxar aquela por conta da quantidade minúscula de movimentos que eles ensinam você a observar na escola de treinamento do departamento. Desculpa, eu disse. Estava apenas perguntando. Como estão os negócios? Pense em algo como: como está o tempo? Ele parecia irritado. Os negócios estão bem. Eu escrevo, eles imprimem, eu como. Eu me servi, inclinei-me para ele. Na verdade, eu disse, você escreve bem, eu li algumas de suas histórias. Você tem um toque incrivelmente certo ao mostrar o ângulo da mulher. Era um deslize que eu tinha que arriscar. Ele nunca admitiu que pseudônimos usava, mas ele foi cutucado o suficiente para pegar apenas o último. O ângulo da mulher. Ele repetiu com um bufo. Sim, eu sei o ângulo da mulher. Eu deveria. Como? Eu disse duvidosamente. Irmãs? Não. Você não acreditaria em mim se eu contasse. Bem. Respondi suavemente. Garçons e psiquiatras aprendem que nada é mais estranho que a verdade. Ora, filho, se você ouvisse as histórias que eu escuto por aqui, bem, você ficaria rico. É incrível. Você não sabe o que é incrível. O que realmente incrível significa. Então, bom, nada me surpreende. Eu sempre ouvi as piores coisas. Ele bufou novamente.
Quer apostar o resto da garrafa? Eu aposto uma garrafa cheia. Coloquei uma no balcão do bar. Ei! Eu sinalizei para o meu outro barman para lidar com o comércio. Estávamos no outro extremo, um espaço com um banquinho único que eu mantinha em sigilo, ao lado do balcão carregado com potes de ovos em conserva e outras coisas desordenadas. Alguns clientes estavam do outro lado, assistindo às brigas na TV e alguém estava tocando a jukebox. Estávamos à vontade, com bastante privacidade. Tudo bem, ele começou. Para começar, eu sou um bastardo. Não há distinção por aqui, eu disse. Eu quero dizer isso, ele retrucou. Meus pais não eram casados. Ainda não há distinção, insisti. Nem os meus. Quando ele parou, deu o primeiro olhar quente que eu já vi nele. Você quer dizer aquilo? Sim, um bastardo 100% de fato, acrescentei. Ninguém na minha família se casa, são todos bastardos. Oh, aquilo. Eu mostrei para ele. Parece um anel de casamento. Eu uso para manter as mulheres afastadas. É uma antiguidade que eu comprei em 1985 de um colega. Ele a havia buscado na Creta pré-cristã. O verme Ouroboros, a serpente do mundo que come o próprio rabo, para sempre, sem fim, um símbolo do grande paradoxo. Ele mal olhou para o anel. Se você é realmente um bastardo, sabe como é. Quando eu era uma garotinha... Opa! Eu disse. Eu ouvi você corretamente? Quem está contando a história? Pois bem, como eu ia falando. Quando eu era uma garotinha... Olha, já ouviu falar de Christine Georgeson ou de Roberta Cornwell? Uns casos de mudança de sexo. Você está tentando me dizer... Não me interrompa, nem me esfregue, eu não vou falar. Eu fui deixado em um orfanato em Cleveland em 1945, quando eu tinha 1 mês de idade. Quando eu era menininha, invejava as crianças com pais. E então, quando eu aprendi sobre sexo, e acredite, Pop, você aprende rápido sobre sexo em um orfanato. Eu sei. Bem, eu fiz um voto solene de que qualquer garoto meu teria um pai ou uma mãe. Isso me manteve puro. Um feito e tanto naquela vizinhança. Eu tive que aprender a lutar para administrá-lo. Depois fiquei mais velha e percebi que tinha poucas chances de me casar, pela mesma razão que eu não fui adotada. Ele fez uma careta. Eu tinha cara de cavalo e dentes de coelho, peitos pequenos e cabelos lisos. Você não parece pior do que eu. E quem se importa com a aparência de um barman ou de um escritor? Mas as pessoas que querem adotar escolhem bem os pequenos idiotas de olhos azuis, cabelos dourados. Bom, mais tarde os meninos querem seios volumosos, um rosto fofo e um jeito... Oh, você maravilhoso homem. Ele encolheu os ombros. Eu não podia competir. Então eu decidi me juntar às Wenches. Como? É o Corpo Nacional de Emergência para Mulheres, Seção de Hospitalidade e Entretenimento. As Wenches. O que eles agora chamam de Anjos Espaciais, um grupo auxiliar de enfermagem a legiões extraterrestres. Eu conheci os 2 termos, depois de tê-los cronificado. Ainda usamos um terceiro nome. É esse corpo de elite do serviço militar, Ordem da Hospitalidade Feminina, astronautas que encorajam e incentivam. A mudança de vocabulário é o pior obstáculo no tempo. Nos saltos, você sabe que uma estação de serviço já serviu frações de petróleo para as pessoas?
Uma vez, em uma tarefa no tempo de Churchill, uma mulher me disse: encontre-me no posto de gasolina ao lado. O que não é o que parece. É uma estação de serviço, ou seja, não teria cama nela. Mas ele continuou: foi quando eles admitiram que você não pode enviar homens ao espaço por meses e anos e não aliviar a tensão. Você se lembra de como os assistentes gritavam? Isso aumentou a minha chance, já que os voluntários eram escassos. Uma garota tinha que ser respeitável, de preferência virgem. Eles gostavam de treiná-las do zero, acima da média mentalmente e emocionalmente estáveis. Mas a maioria das voluntárias eram prostitutas velhas ou neuróticas que morreriam em 10 dias na Terra. Então eu não precisava de aparência. Se eles me aceitassem, consertariam meus dentes de galinha, dariam um jeito nos meus cabelos, me ensinariam a andar, a dançar e a ouvir um homem agradavelmente e tudo mais. Além de treinamento para os principais deveres. Eles usariam até cirurgia plástica se isso ajudasse. Nada é bom demais para os nossos meninos. Melhor ainda, eles garantiriam que você não iria engravidar durante seu alistamento. E você tinha quase certeza de se casar no final do seu treino. Da mesma maneira hoje, os anjos se casam com astronautas. Elas falam o idioma deles. Bom, quando eu tinha 18 anos, fui colocado como ajudante da mãe em uma casa de família. Tudo bem, essa família simplesmente queria um empregado barato, mas eu não me importei, pois não podia me alistar até os 21 anos. Eu fazia tarefas domésticas e frequentava a escola noturna, fingindo continuar minha digitação e taquigrafia no ensino médio, mas frequentando uma aula de etiqueta, você sabe, para aumentar minhas chances de me alistar. Então o conheci nessa cidade, com suas notas de $100. Ele fez uma careta. O desgraçado, na verdade, tinha um maço de notas de $100. Ele me mostrou uma noite e me disse para eu lhe ajudar. Mas eu não fiz. Eu gostei dele. Ele foi o primeiro homem que eu conheci que foi legal comigo sem tentar brincadeiras. Saí da escola noturna para vê-lo com mais frequência. Foi o momento mais feliz da minha vida. E então, uma noite no parque, os jogos começaram. Ele parou e eu disse: E então? E então nada, eu nunca mais o vi. Ele me levou para casa e disse que me amava. E me beijou bem e demoradamente. Boa noite, e nunca mais voltou. Ele parecia sombrio. Se eu pudesse encontrá-lo, eu juro que o mataria. Bem, eu simpatizei. Eu sei como você se sente, mas matá-lo apenas por fazer o que vem naturalmente? Você lutou? O que lutar tem a ver com isso? Bastante? Talvez ele mereça 2 braços quebrados por ter acabado com você, mas ele merece pior que isso. Espere até ouvir o resto. De alguma forma eu evitei que alguém suspeitasse e decidi que estava tudo bem. Eu realmente não o amava e provavelmente nunca amaria ninguém. E eu estava mais ansioso para me juntar às doentes do que nunca. Eu não fui desclassificado. Eles não insistiram mais em virgens. E eu me animei. E isso durou até que as minhas saias ficaram apertadas e eu percebi. Grávida? Sim. Ele me deixou maior que uma pipa. Aquelas manchas de pele com as quais vivi seriam ignoradas desde que eu pudesse trabalhar. Mas grávida? Eles então me expulsaram. E o orfanato não me aceitaria de volta. Acabei ficando em uma ala de caridade cercada por outras barrigas grandes e trotinetes até a minha hora chegar. Uma noite me vi em uma mesa de operações com uma enfermeira dizendo: Relaxa, agora respire profundamente.
Acordei na cama, dormente do peito para baixo. Meu cirurgião entrou e disse: "Como você se sente?" "Como uma múmia", respondi. "Naturalmente. Você está embrulhado como uma múmia e cheio de drogas para mantê-lo entorpecido. Você vai ficar bem, mas uma cesariana não é algo pequeno." "Cesariana?" eu disse. "Doutor, eu perdi o bebê?" "Ah, não, seu bebê está bem." "É menino ou menina?" "Uma menina, saudável, 3 quilos." Eu relaxei. É algo, afinal, ter feito um bebê. Eu disse a mim mesma que iria fazer alguma coisa e que usaria senhora em meu nome. Assim que a criança pensaria que seu pai estava morto. Nenhum orfanato para minha filha. Mas o cirurgião estava falando. "Diga-me, ele evitou o meu nome. Você já pensou que sua configuração glandular era estranha?" Eu disse: "Hã? É claro que não. Sobre o que o senhor está falando?" Ele hesitou. "Eu vou lhe dar isso de uma vez. Depois vou te deixar sozinha para deixá-la dormir de forma mais calma possível." "Por quê?" eu exigi. "Já ouviu falar daquele médico escocês que era mulher até os 35 anos? Então passou por uma cirurgia e se tornou legal e medicamente um homem. Casou-se, deu tudo certo. E o que isso tem a ver comigo?" "É isso que eu estou dizendo. Você é um homem." Eu tentei me sentar. "O quê?" "Se acalma. Quando eu te abri, encontrei uma bagunça. Eu chamei o chefe de cirurgia enquanto tirava o bebê. E então fizemos uma consulta com você na mesa mesmo ali. E eu trabalhei por horas para salvar o que podíamos. Você tinha 2 conjuntos completos de órgãos, ambos imaturos, mas com o conjunto feminino suficientemente desenvolvido para você ter um bebê. Eles nunca mais poderiam ser úteis para você. Então nós os retiramos e reorganizamos as coisas para que você possa se desenvolver adequadamente, como um homem." Ele colocou a mão em mim. "Não se preocupa, você é jovem. Seus ossos se reajustam. Vigiaremos seu equilíbrio glandular e faremos de você um belo jovem." Eu comecei a chorar. "E o meu bebê?" "Bem, você não pode cuidar dela. Você não tem leite suficiente nem para um gatinho. Se eu fosse você, não haveria. Colocaria ela para adoção." "Não." Ele encolheu os ombros. "A escolha é sua. Você é a mãe dela. Bem, o pai dela. Mas não se preocupe agora. Nós o curaremos primeiro." No dia seguinte, eles me deixaram ver a criança e eu a via diariamente, tentando me acostumar. Eu nunca tinha visto um bebê novinho em folha e não tinha ideia de como eles eram horríveis. Minha filha parecia um macaco laranja. Meus sentimentos mudaram para a fria determinação de fazer o certo por ela. Mas 4 semanas depois, isso não significava mais nada. "Oi?" "Ela foi sequestrada." "Sequestrada?" A mãe solteira quase derrubou a garrafa que havíamos apostado. "Sequestrada. Roubada do berçário do hospital." Ele respirou com dificuldade. "Você sabe como é a sensação de tirar a última coisa que um homem tem para viver?" "É um acordo ruim", eu concordei. "Vamos servir uma dose para você." "Não há pistas?" "Nada que a polícia pudesse rastrear. Alguém veio vê-la, alegou ser seu tio. Enquanto a enfermeira estava de costas, ele saiu com ela. E a descrição? Apenas um homem, com um rosto em forma de rosto, como o seu ou o meu." Ele franziu a testa. "Eu acho que era o pai do bebê. A enfermeira jurou que era um homem mais velho, mas ele provavelmente usava maquiagem. Quem mais roubaria o meu bebê? Mulheres sem filhos fazem tais acrobacias, mas quem já ouviu falar de um homem fazendo isso?" "O que aconteceu com você então?" "Mais 11 meses naquele local sombrio e 3 operações.
Em 4 meses comecei a crescer a barba. Antes de sair, fazia a barba regularmente e não mais duvidava que eu fosse um homem. Ele sorriu ironicamente. Eu estava olhando os decotes das enfermeiras. Bem, eu disse, parece-me que você se saiu bem. Aqui está você, um homem normal, ganhando um bom dinheiro, sem problemas reais. A vida de uma mulher não é fácil. Ele olhou para mim. O que você sabe sobre isso? Como? Você já ouviu a expressão uma mulher em ruínas? Anos atrás. Hoje não significa muito. Eu estava tão arruinado quanto uma mulher pode estar. Esse vagabundo realmente me arruinou. Eu não era mais uma mulher e não sabia como ser homem. Leva um tempo para me acostumar, eu suponho. Você não tem ideia. Eu não quero dizer aprender a se vestir ou não entrar no banheiro errado. Eu aprendi isso no hospital. Mas como eu poderia viver? Que emprego eu poderia conseguir? Inferno! Eu não conseguia nem dirigir um carro. Eu não conhecia uma profissão. Eu não poderia fazer trabalho manual. Muito tecido cicatricial, muito macio. Eu o odiava por ter me arruinado também para as doentes, mas não sabia quanto, até tentar me juntar ao Space Corps. Uma olhada na minha barriga, e eu fui marcado como impróprio para o serviço militar. O médico passou um tempo comigo apenas por curiosidade. Ele tinha lido sobre o meu caso. E então mudei meu nome e vim para Nova York. Passei como cozinheiro, aluguei uma máquina de escrever e virei estenógrafo público. Que piada! Em 4 meses, digitei 4 cartas e um manuscrito. O manuscrito era para a Contos da Vida Real, um desperdício de papel. Mas a brincadeira que eu escrevi vendeu, o que me deu uma ideia. Comprei uma pilha de revistas de confissão e as estudei. Ele parecia cínico. Agora você sabe como entendo o ângulo da mulher autenticamente em uma história de mãe solteira, através da única versão que eu não vendi, a verdadeira. E então, eu ganhei a garrafa? Eu empurrei para ele. Fiquei chateado comigo mesmo, mas havia trabalho a fazer. E eu disse, filho, você ainda quer pôr as mãos nesse cara, de certa forma? Seus olhos brilharam, um brilho feroz. Calma, eu disse. Você não iria matar ele, né? Ele riu de forma desagradável. Pois me teste. Se acalme. Eu sei mais sobre isso do que você pensa. Eu posso te ajudar. Eu sei onde ele está. Ele me alcançou através do balcão do bar. E onde ele está? Eu disse baixinho. Larga minha camisa, filho. Ou você pousará no beco e diremos aos policiais que você desmaiou. Eu mostrei a ele o xarope. Ele me largou. Me desculpa, mas onde ele está? Ele olhou para mim. E como você sabe tanto? Calma, calma, tudo no tempo certo. Existem registros hospitalares, registros de orfanatos, registros médicos. A matrona do seu orfanato era a senhora Frederage, não é? Ela foi seguida pela senhora Grinstein, certo? Seu nome quando menina era Jane, certo? E você não me contou nada disso, não é? Eu o deixei muito confuso e um pouco assustado. O que é isso? Você está tentando criar problemas para mim? Não mesmo. Eu tenho o seu bem-estar no coração. Eu posso colocar esse homem no seu colo. Você faz a ele o que achar melhor. E eu garanto que você vai se safar. Mas não acho que você vai matar ele. Você seria louco se fizesse isso. E você não é louco. Não é bem assim. Ele se afastou. Corta o papo. Onde é que ele está? Eu servi uma dose para ele. Ele estava bêbado. Mas a raiva estava compensando isso. Não tão rápido.
Eu faço algo por você. E você faz algo por mim. Tipo o quê? Você não gosta do seu trabalho, não é? O que você diria sobre salário alto, trabalho estável, cota de despesas ilimitadas, ser seu próprio chefe no trabalho e muita variedade e aventura? Hã? Ele olhou. Eu diria, tire essas malditas renas do meu telhado. Sem essa, Pops. Não existe esse trabalho. Ok. Coloque dessa maneira. Eu o entrego a você, você se acerta com ele e depois tenta o meu trabalho. Se não for tudo o que eu afirmo, bem, você segue a sua vida e eu perco a aposta maior. Ele estava vacilando. A última bebida fez isso. Bom, você está vivo, ele disse densamente. E então colocou sua mão para frente. Temos um acordo. Temos. Agora vamos. Fiz que sim com a cabeça para o meu assistente, indicando para ele vigiar as duas entradas. Olhei o tempo. 2300. E comecei a passar pela porta na parte de baixo do bar. Quando a jukebox soou. Eu sou meu próprio avô. O técnico tinha ordens de carregá-lo com Americana e clássicos porque eu não aguentava a música de 1970. Mas eu não sabia que havia ainda uma fita nele. E eu gritei, cale a boca! Devolva o dinheiro ao cliente! E acrescentei, despensa! Volta em um momento! E fui para lá com a minha mãe solteira seguindo. Ficava na passagem em frente aos Jones, uma porta de aço para a qual ninguém, exceto meu gerente e eu, tinha a chave. Dentro havia uma porta para uma sala interna, para a qual apenas eu tinha a chave. E nós fomos lá. Ele olhou em volta para as paredes sem janelas. Onde ele está? Imediatamente. Abri uma caixa, a única coisa na sala. Era um kit de campo do transformador de coordenadas USFF, série 1992, módulo 2, uma beleza. 100 partes móveis, pesando 23 quilos, totalmente carregado e com o formato de uma mala. Eu o havia ajustado precisamente mais cedo naquele dia. Tudo o que eu precisava fazer era sacudir a rede de metal que limita o campo de transformação. E foi o que eu fiz. O que é isso? Ele demandou. Uma máquina do tempo, eu disse, e joguei a rede sobre nós. Ei! Ele gritou e deu um passo para trás. Existe uma técnica para isso. A rede deve ser lançada para que o sujeito instintivamente volte para a malha de metal e em seguida feche a rede com os dois por dentro. Caso contrário, você poderá deixar as solas dos sapatos para trás, ou até um pedaço de pé, ou então levar uma fatia do chão. Mas essa é toda a habilidade necessária. Alguns agentes colocam um objeto na rede, e eu digo a verdade, e uso aquele instante de absoluto espanto para acionar o interruptor. E foi o que eu fiz. 1030. 6. 3 de abril de 1963. Cleveland, Ohio. Ei! Ele repetiu. Tira essa maldita coisa! Desculpa! Pedi desculpas e o fiz. Enfiei a rede no estojo e fechei. Você disse que queria encontrá-lo. Mas você disse que era uma máquina do tempo. Eu apontei uma janela. Parece novembro ou Nova York. Enquanto ele observava as flores e o clima da primavera, reabri a mala. Peguei um pacote de notas de $100. Verifiquei se os números e assinaturas eram compatíveis com 1963. O departamento temporal não se importa com o quanto você gasta. Não custa nada para eles. Mas eles não gostam de anacronismos desnecessários. Muitos erros e uma corte marcial geral o exilará por 1 ano em um período desagradável. Digamos 1974, com seu rigoroso racionamento e trabalho forçado. Eu nunca cometo tais erros. O dinheiro estava perfeito. Ele se virou e disse, o que aconteceu?
Ele está aqui. Vai lá fora e o pegue. Aqui está o dinheiro para as despesas. Empurrei-o e acrescentei. Acalme-o. Então eu vou usá-lo. Notas de $100 têm um efeito hipnótico em uma pessoa que não está acostumada. Ele estava manuseando-as incrédulo quando eu o levei para o corredor e o tranquei. O próximo salto foi fácil. Uma pequena mudança de época. 7106, 10 de março de 1964. Cleveland, edifício Apex. Havia um aviso embaixo da porta dizendo que o meu contrato expira na próxima semana. Caso contrário, a sala parecia ter sido usada em um momento antes. Lá fora as árvores estavam nuas e a neve começava a cair. Apressei-me, parando apenas para pegar o dinheiro contemporâneo. Um casaco, chapéu e um sobretudo que eu havia deixado lá quando aluguei o quarto. Eu aluguei um carro, fui para o hospital. Levou 20 minutos para levar a babá até o ponto em que eu poderia roubar o bebê sem ser notado. Voltamos ao edifício Apex. Essa configuração de descagem estava mais complexa, pois o edifício ainda não existia em 1945. Mas eu tinha tudo pré-calculado. 01006, 20 de setembro de 1945, Cleveland, Motel Skyview. O kit de campo. O bebê e eu chegamos a um motel fora da cidade. Antes eu me registrara como Gregory Johnson de Warren, Ohio. Então, chegamos a uma sala com cortinas fechadas, janelas trancadas e portas trancadas, e com o chão limpo para permitir oscilações à medida que a máquina avançava. Você pode obter um hematoma desagradável em uma cadeira onde não deveria estar. Não a cadeira, é claro, mas a reação do campo. Sem problemas. Jane estava dormindo profundamente. Levei-a para fora, coloquei-a em uma marcenaria no banco de um carro que eu havia alugado anteriormente. Dirigi até o orfanato. Coloquei-a nos degraus. Dirigi 2 quarteirões até uma estação de serviço, do tipo de produtos petrolíferos, e telefonei para o orfanato. Voltei no tempo para vê-los levar a caixa para dentro. Continuei andando e abandonei o carro perto do motel. Caminhei até ele e pulei para o edifício Apex em 1963. 2206, 24 de abril de 1963. Cleveland, edifício Apex. Eu reduzi o tempo muito bem. A precisão temporal depende do intervalo, exceto no retorno a zero. Se eu entendi direito, Jane estava descobrindo no parque, nesta agradável noite de primavera, que ela não era uma garota tão legal quanto pensara. Peguei um táxi para casa que ela havia mencionado. Já deixei o equipamento ligado em uma esquina, enquanto me escondia nas sombras. E então os vi na rua, abraçados. Ele a levou para a varanda e lhe deu um beijo, um longo beijo de boa noite, mais do que eu pensava. E então ela entrou e ele desceu as escadas e virou-se. Eu entrei e enganchei um braço no dele. Isso é tudo, filho. Anunciei calmamente. Estou de volta para buscá-lo. Você? Ele ofegou e recuperou o fôlego. Eu. Agora você sabe quem ele é. E depois de refletir sobre isso, você saberá quem é você. E se você pensar o suficiente, descobrirá quem é o bebê. E até mesmo quem sou eu. Ele não respondeu. Ficou muito abalado. É um choque saber que você não consegue resistir a se seduzir. Levei-o ao edifício Apex e pulamos de novo. 2309, 12 de agosto de 1985. Base subterrânea nas Montanhas Rochosas. Acordei o sargento de serviço. Mostrei minha identidade. Disse ao sargento que deitasse meu companheiro com uma pílula feliz e o recrutasse pela manhã. O sargento parecia azedo, mas posto é posto. Independentemente da época, ele fez o que eu disse. Pensamos sem dúvida que na próxima vez que nos encontrarmos, ele poderia ser o coronel e eu o sargento, o que pode acontecer em nossa corporação. Que nome? Ele perguntou. Eu escrevi.
Ele ergueu as sobrancelhas. Hã? Você acabou de fazer o seu trabalho, sargento. Eu me virei para o meu companheiro. Filho, seus problemas acabaram. Você está prestes a começar o melhor trabalho que um homem já teve. E fará bem, eu sei. Você vai, concordou o sargento. Olhe para mim. Nascido em 1917. Ainda por perto, ainda jovem, ainda aproveitando a vida. Voltei para a sala de salto. Coloquei tudo no 0 pré-selecionado. 2301, 5. 7 de novembro de 1970, Nova York. Apartamento do Pop. Saí da despensa carregando 1/5 de Drambuie para retornar no minuto em que eu tinha saído. Meu assistente estava discutindo com o cliente que estava tocando Eu Sou o Meu Próprio Avô. Eu disse, deixa tocar e depois desconecta. Eu estava muito cansado. É difícil, mas alguém deve fazê-lo. E é muito difícil recrutar alguém nos últimos anos, principalmente desde o erro de 1972. E você consegue pensar em uma fonte melhor do que escolher as pessoas que estão incrustadas onde estão e dar-lhes um trabalho bem remunerado e interessante, mesmo que perigoso, em uma causa necessária? Todo mundo sabe agora porque a guerra da Frizzly de 1963 fracassou. A bomba com o número de Nova York não explodiu e centenas de outras coisas não saíram como planejado. Tudo organizado por pessoas como eu. Mas não o erro de 72. Esse não é nossa culpa. E não pode ser desfeito. Não há paradoxo para resolver. Uma coisa é ou não é, agora e para sempre. Mas não haverá outra igual. Um pedido datado de 1992 prevalece em qualquer ano desde então. Fechei 5 minutos mais cedo, deixando uma carta na caixa registradora dizendo ao meu gerente do dia que eu estava aceitando sua oferta e me demitindo, e que a partir de agora era para ele falar com o meu advogado enquanto eu saía de férias. O departamento pode ou não receber seus pagamentos, mas eles querem que as coisas sejam arrumadas. Fui para a sala dos fundos do depósito e avancei para 1993. 2200, 7, 12 de janeiro de 1993. Anexo das Montanhas Rochosas. Salão temporal do QG. Fiz o check-in com o oficial de serviço e fui para os meus aposentos com a intenção de dormir por uma semana. Tinha buscado a garrafa que apostamos. Afinal, eu ganhei. E tomei um drink antes de escrever meu relatório. Tinha um gosto horrível. E me perguntei por que alguma vez havia gostado de Old Underwear. Mas era melhor que nada. Não gosto de ficar sóbrio com o frio. Eu penso demais. Mas também não bebo uma garrafa. Outras pessoas têm cobras. Eu tenho pessoas. Eu ditei meu relatório. 40 recrutamentos, todos aprovados pelo departamento psíquico, contando os meus, que eu sabia que seriam aprovados. Eu estava aqui, não estava? Depois gravei um pedido de atribuição para operações. Eu estava cansado de recrutar. Coloquei os 2 no slot e fui para a cama. Meus olhos caíram nos estatutos do tempo sobre a minha cama. Nunca faça ontem o que deve ser feito amanhã. Se finalmente você conseguir, nunca tente novamente. Um pulo no tempo economiza 9 bilhões. O paradoxo pode ser desparadoxado. É mais cedo do que você pensa. Antepassados são apenas pessoas. Você nem sempre está certo. Eles não me inspiraram como quando eu era recruta. 30 saltos subjetivos. Anos de tempo. Te desgastam. Tirei a roupa e, quando desci ao esconderijo, olhei para minha barriga. Uma cesariana deixa uma grande cicatriz. Mas agora estou tão peluda que nem percebo a menos que a procure. E então eu olhei para o anel no meu dedo. A cobra que come a sua própria cauda. Para sempre e sempre. Eu sei de onde eu vim. Mas de onde todos esses zumbis vieram?
eu senti uma forte dor de cabeça. Mas um pó para dor de cabeça é uma coisa que eu não tomo. Eu fiz uma vez, e todos vocês zumbis foram embora. Então me arrastei para a cama e assobiei para apagar a luz. Você não está realmente lá. Não há ninguém além de mim, Jenny. Aqui, sozinha no escuro. Eu sinto a sua falta terrivelmente. Eu sinto a sua falta. Muito bem, sejam bem-vindos. Vamos para o nosso bate-papo aí, vocês zumbis. Então, no caso aí, tem um personagem só, né? Em 3 épocas diferentes. Pelo que eu entendi, né? O Bardo Pop. Então, o Pop seria ele já bem mais velho, né? E aí ele encontra... Eu até fiz a voz errada, né? Devia ter usado a voz pro Pop, né? Mas tudo bem, deu para entender bem. Então, ele era uma menina que foi seduzido por ele mesmo, já homem, quando estava atrás do homem que tinha seduzido a menina, que é o pai do filho dela, que na verdade é ele mesmo, ele é mãe e pai aí, e está contando a história para ele mesmo, mais velho, quando já é um recrutador. Vamos ver, eu tô aqui no A Caixa Mãe, que fala aqui, né? Após contar toda a história, o jovem descobre que o Barben sabe mais do que parece. Ele é um agente de uma organização, viajante no tempo em serviço, e está lá para recrutar o jovem para a mesma função, se tornar um agente do tempo. Antes de tudo, o Barman lhe oferece uma proposta: encontrar o homem que tinha sido a causa de sua ruína, dá a chance de matá-lo, né? O jovem decide aceitar a proposta e é levado ao passado alguns anos antes e deixado lá para encontrar sua presa. Aqui é revelado o verdadeiro nome do jovem, antes chamado de Jane, agora auto-rebatizado como John. Em seguida, o agente viaja mais alguns meses à frente, onde deixou John apenas para sequestrar a bebê recém-nascida, a filha de Jane, a levando 19 anos no passado daquele mesmo ponto e a deixando na porta de um orfanato. Então a bebê, que tinha sido sequestrada pelo próprio ele mesmo, né, que era Jane John, foi levada para ser o que? A mãe dele? Seria isso? O bebê naturalmente cresce, se tornando Jane. Nossa! O Barman então retorna... Nossa, então ele é a mãe, ele é o pai e ele é o nenê também. Nossa, que... Olha, isso aqui é de explodir a mente mesmo. É o paradoxo do avô misturado com um monte de coisa. O Barman então retorna mais uma vez para onde deixou John para buscá-lo, encontrando-o em estado de choque, agora já sabendo que não só ele era o homem que o seduzirá quando ele ainda é uma mulher, mas que o Barman também é uma versão do futuro de si mesmo. O Barman então leva John para o futuro, onde é deixado para se tornar efetivamente um agente temporal da organização, e o Barman retorna para sua própria base e reflete sobre todos os eventos da sua vida. Anda muito complicado, eu te entendo. E aí, baseado na premissa de viagem do tempo e paradoxos temporais, de pelos cordões de suas botas, você zumbi tem como ponto de chave eventos que ocorrem em loops temporais, sem que haja nenhuma mudança nos mesmos eventos cada vez que o loop ocorre. O chamado cronograma imutável, ou eventos fixos, né, que é o contrário aí do que acontece no filme lá dos Vingadores, né, o Ultimato. Um questionamento filosófico acaba surgindo durante a trama, uma pergunta sem resposta no ponto de vista narrativo. O que acontece com o livre-arbítrio? Heinlein não tenta responder essa pergunta e também não tenta dar qualquer base científica para sua viagem no tempo. Esses eventos fixos não são uma regra propriamente dita na maioria dos trabalhos de Heinlein. O autor chega a utilizar também múltiplos cronogramas, mudanças de eventos através de viagem no tempo e até mesmo mudança de eventos através da interação direta do autor com a história. Pois é, vou ter que assistir agora esse filme, que eu fiquei com isso na cabeça. O que vocês acharam desse conto curtíssimo, muito curto e muito vasto, né? Incrível, de fato. Gostaram? Comente aqui se sua mente explodiu também,
Se explodiu, só comenta, explodiu. Um abraço, tchau, gente.